Essa lhama não está se metendo entre o coiote e a ovelha porque ela é burra. Ela é a protetora deles, uma guarda-costas profissional. A lhama de guarda é um animal especial usado na agricultura para proteger ovelhas, cabras, galinhas e outros animais de predadores como coiotes, dingos, cães, raposas e outros. Sim, as lhamas são realmente capazes disso. Além disso, sabe-se que as lhamas às vezes chegam a matar os coiotes que decidem caçar os protegidos delas. Mas esta é uma exceção à regra, pois as lhamas não são tão propensas a ataques. Mesmo assim, elas são eficazes contra predadores solitários e... dá só uma olhada nas estatísticas. De acordo com um estudo de 1990, a taxa média de perda por predação caiu de 21% para 7% após a introdução de uma lhama de guarda. Outros estudos dizem que em mais de 50% dos casos as lhamas evitaram completamente que seus donos perdessem gado. Mas o que aconteceu que as lhamas acabaram virando excelentes guarda-costas? O que acontece é que elas são instintivamente muito atentas, e quando algo foge do normal elas sabem como chamar a atenção para o infrator. Para fazer isso, elas emitem um sinal de alerta agudo, parecido com o som de dobradiças enferrujadas. As lhamas também podem caminhar ameaçadoramente em direção ao predador ou até mesmo correr em sua direção, persegui-lo, chutá-lo e cuspir nele. Deve ser muito decepcionante você ser um predador terrível e uma lhama cuspir em você. Esta lhama notou o perigo e o relatou. Depois disso, ela começou a observar seu oponente. Isso costuma ser o bastante para intimidar o predador, mas se um olhar ameaçador não funcionar, a lhama não hesitará em perseguir e pisotear o encrenqueiro, caso ele não fuja rápido o suficiente. Obviamente, certas condições são necessárias para uma defesa eficiente. Os machos solitários são os mais adequados para este trabalho. Eles se apegam particularmente aos seus protegidos, principalmente se eles ainda são pequenos. Esta lhama reage agressivamente mesmo quando estranhos simplesmente se aproximam das ovelhas. Muitos produtores de ovinos e caprinos dizem que um vínculo especial se desenvolve rapidamente entre os filhotes de sua lhama de guarda. Aqui está uma lhama que se apegou a um cordeiro, e portanto o protegerá de qualquer predador. E sabe o que é mais interessante? As lhamas não precisam ser treinadas para isso. Bem, pelo menos ninguém as treina deliberadamente. As habilidades de proteção são algo natural em indivíduos específicos e não em toda a espécie. Algumas lhamas são completamente indiferentes ao que acontece ao seu redor, ou seja, não têm vocação para a segurança. Mas e que tal não só um único guarda-costas, mas um exército inteiro? Visto de longe, isso parece uma assustadora horda de insetos. Mas quando você olha de perto, fica claro que são patos. Mas os patos são uma verdadeira arma biológica. Não, eles não espalham doenças mortais, mas podem ser mais eficazes do que pesticidas quando se trata do controle de gafanhotos. Pelo menos é o que especialistas chineses acreditam. Quando o Paquistão sofreu com uma praga de gafanhotos alguns anos atrás, a China ofereceu essa solução coberta de penas. Isso porque um pato é capaz de comer mais de 200 gafanhotos por dia. Se reunirmos um verdadeiro exército com 100 mil aves, podemos contar facilmente que ele é capaz de destruir até 20 milhões de insetos por dia. Quando se trata de uma invasão de gafanhotos, isso é simplesmente uma maravilha. No entanto, a ideia de salvar o Paquistão com a ajuda de patos foi abandonada. O clima no país é muito seco e, portanto, não é adequado para essas aves que amam água. Mas tudo isso não anula a existência de um exército de patos. Em algumas regiões, pequenos batalhões protegem as plantações. Além disso, sabe-se que os patos são usados pelas pessoas para esses fins há muito tempo. Existe até um termo para isso: criação integrada de patos e arroz. A criação de patos junto com o cultivo de arroz em arrozais irrigados foi documentada na China há cerca de 600 anos e foi praticada por agricultores chineses durante séculos até o advento de fertilizantes nitrogenados sintéticos e pesticidas químicos. É mais fácil e rápido usar essas substâncias. Porém, desde que a humanidade passou a se preocupar com as questões ambientais, tudo começou a mudar. Em 2016 foi feito até um anúncio oficial. Agricultores da China, Japão, Irã e França estão gradualmente voltando aos antigos métodos de cultivo de arroz, usando mais aves e menos pesticidas. Nos campos de arroz, os patos realizam duas missões importantes ao mesmo tempo: protegem as plantações de ataques de insetos e... capinam. Eles arrancam as ervas daninhas e deixam seu esterco como alimento orgânico para as plantas. E por isso os risicultores não precisam de fertilizantes artificiais. Resumindo, só vantagens por todos os lados. Mas por que justamente os patos são tão bons nisso? Há tantas aves domesticadas. Em 2000, a China enviou milhares de patos e galinhas para Xinjiang, onde um enxame de gafanhotos dizimou mais de 3,5 milhões de hectares de terras agrícolas. Embora ambas as espécies de aves tenham trabalhado duro, os pesquisadores descobriram que os patos eram comedores mais vorazes.
Além disso, era mais fácil reuni-los em grupos coesos gerenciáveis do que correr atrás de galinhas, que não são muito boas em termos de disciplina. Acredita-se que uma galinha é capaz de comer apenas 70 gafanhotos por dia. Comparado com os 200 insetos do pato, a escolha é óbvia. No entanto, os patos são bons não só para proteger os campos de arroz. Na África do Sul, eles trabalham em uma vinícola. Não espremendo o suco das uvas com as patas, embora eu também tenha imaginado isso. Um vinhedo típico é formado por fileiras de videiras verdejantes com folhas que balançam suavemente ao vento. Soa poético. Agora imagine cerca de 800 patos invadindo toda essa poesia. Uma vinícola na cidade de Stellenbosch cria pássaros especialmente para ajudar nas tarefas agrícolas. Esses patos trabalham aqui desde 1984. A propriedade tem até um programa de criação dessas aves. As funções dos patos são as mesmas que nos arrozais: destruir caracóis e outras pragas e depois fertilizar a terra com o resultado do seu almoço. Além disso, os patos se tornaram uma espécie de atração turística. Mas e se o Paquistão não fosse tão seco e os patos pudessem viver por lá? Será que eles acabariam com os gafanhotos? Bem, os patos são realmente capazes de eliminar pragas de certas áreas. Porém, neste caso em particular, eles não conseguiriam interferir diretamente no resultado da batalha com os gafanhotos. Estima-se que existam entre 40 e 80 milhões desses insetos por cada quilômetro quadrado de um enxame de gafanhotos. E esse enxame pode se estender por várias centenas de quilômetros quadrados. Quando você descobre esses números, os patos realmente deixam de parecer tão eficazes. É melhor deixá-los lutar com uma quantidade menor de inimigos. Vale lembrar que o uso de alguns animais para lutar contra outros tem até um nome: biocontrole. Embora o termo tenha sido introduzido pela primeira vez somente em 1919, as pessoas fazem isso há séculos. Afinal, não é necessário dar um nome específico a algo para que o processo funcione. Era assim que as colheitas de frutas cítricas eram protegidas na China lá nos anos 300 d.C. Sim, o primeiro relato do uso de alguns insetos para combater outros data do ano 300 d.C. Naquela época, na China, as pessoas vendiam ninhos de formigas presos em galhos. Os agricultores os compravam, os colocavam em suas fazendas de frutas cítricas e assim protegiam a colheita de pragas de insetos. Este é um exemplo frequente de controle biológico. Certos insetos são levados para uma área que não é a deles para que exterminem outros que são prejudiciais aos seres humanos. Por exemplo, é assim que simples joaninhas podem ajudar os humanos a economizar milhões de dólares. Os agricultores as usam em plantações de algodão para matar pulgões. Mas não vamos falar sobre elas, porque... bem, essas guerras de insetos não são tão interessantes se comparadas a humanos usando vertebrados. Mas às vezes isso não acaba nada bem. Tomemos o mangusto, por exemplo, que foi levado para o Havaí com uma nobre missão. Esses animais deveriam matar os ratos. Estes são os rastros que esses roedores deixam nos canaviais. Deve ser frustrante encontrar algo assim todos os dias, principalmente se a cana for sua fonte de renda. É por isso que os ricos proprietários de plantações lutavam contra os ratos tão desesperadamente que trouxeram mangustos para o Havaí na década de 1880. Deve-se dizer que, segundo informes da indústria açucareira no início do século XX, os mangustos reduziram efetivamente o número de ratos, camundongos e insetos. E isso não é lá muito surpreendente. O mangusto é um predador pequeno, mas voraz, que devora tudo em seu caminho. Roedores, insetos, lagartos, cobras... não sobra ninguém. Ninguém! E com um pouco de vontade, um grupo de mangustos é capaz até de afugentar um predador realmente perigoso. Resumindo, parecia uma solução ideal, mas só à primeira vista. Quando os proprietários de plantações tiveram a brilhante ideia de trazer mangustos para o Havaí, eles não levaram em conta um pequeno porém. Ratos e mangustos têm horários diferentes. Os mangustos caçavam apenas durante o dia, enquanto os ratos iam atrás da doce iguaria chamada cana só à noite. Ou seja, as duas espécies quase nunca se cruzavam. Mas isso era só o começo. A chegada dos mangustos ao Havaí foi um fracasso não só porque eles não conseguiram conter a crescente população de ratos. Os mangustos se tornaram uma espécie invasora no Havaí. As espécies locais de aves evoluíram sem a presença de mamíferos predadores. Por isso estavam completamente despreparadas para um inimigo tão voraz. O resultado disso foi que hoje em dia os mangustos são responsáveis pelo extermínio de pelo menos 8 espécies de aves do Havaí. A população de tartarugas locais também diminuiu. Afinal, os mangustos comem seus ovos.
Agora as pessoas precisam lutar não só contra ratos, mas também contra os mangustos. Os mangustos ainda causam perdas anuais de 50 milhões de dólares. Como costuma acontecer, a humanidade exagerou um pouco. Este é o Megalomes desmareste empalhado que se encontra no Museu Nacional de História Natural de Paris. Não é mais possível ver este animal na natureza e o motivo disso são os humanos e os mangustos. Esses roedores viviam nas Pequenas Antilhas, mas aí os colonos europeus chegaram por lá. Ao que tudo indica, eles consideravam esses animais uma praga que ameaçava as plantações de coco. Portanto, os colonos trouxeram mangustos para proteger suas plantações dessa praga. Como você pode imaginar, os roedores não ficaram nada felizes com esta decisão. E não podemos esquecer dos outros predadores que chegaram às ilhas com os humanos, como cães e gatos. E também do desmatamento causado pelos colonos. Resumindo, os últimos roedores dessa espécie não aguentaram e morreram no início do século XX. No caso das corujas, a história não foi tão trágica. Na verdade, tudo começou com um problema. Para abrir espaço para a agricultura, muitas vezes árvores e outras plantas menores são eliminadas. O desmatamento força muitos animais a deixarem suas casas. Há uma grande desvantagem nisso e não é só o sofrimento dos animais. Alguns deles são predadores naturais que controlam as populações de pragas. Depois que uma área foi desmatada para uma plantação em uma pequena vila agrícola na Indonésia, um grande número de camundongos e ratos surgiu. Os moradores da região tentaram se livrar deles de todo jeito, mas nada ajudou. Até que um fazendeiro decidiu pedir ajuda à natureza e trouxe para sua terra várias corujas. Afinal, as corujas são especialistas em caçar roedores. Uma única coruja do gênero Tito pode capturar até 1000 pequenos animais em um ano. A ideia realmente funcionou. Mas o agricultor não parou por aí. Ele criou o programa Predador Natural. Agora as corujas caçam ratos e camundongos nos campos ao redor da vila de Tlogoeiro. Ele também cria filhotes de corujas na aldeia. Após cerca de 4 meses, as aves jovens são soltas na natureza. Em 2011, o homem começou a instalar caixas especiais nas quais as corujas podem viver. Outro exemplo semelhante pode ser encontrado na Califórnia, onde as corujas Tito ajudam a proteger os vinhedos dos roedores. Mas voltando ao Havaí, quando os mangustos não ajudaram, eles decidiram na década de 1950 levar corujas Tito para lá. Elas foram soltas com o mesmo objetivo: controlar a população de ratos nos canaviais. Junto com as corujas também foram trazidas garças, como solução para as moscas que atormentavam o gado, mas algo deu errado novamente. Esta coruja foi registrada saindo de um ninho subterrâneo de uma ave pterodroma, nativa do Havaí. E aqui está o que os pesquisadores encontraram no ninho no dia seguinte. E isso é tudo o que restou da pobre ave. Pois é, as corujas esqueceram dos roedores e começaram a caçar espécies de aves endêmicas que não estavam prontas para o aparecimento de predadores. Esse problema persiste até hoje e as pessoas ainda estão tentando descobrir o que fazer. Afinal, é preciso salvar as espécies locais e infligir o mínimo de dano possível às corujas. Afinal, não é culpa delas elas terem sido levadas para as ilhas. Agora, no caso dos estorninhos, as pessoas foram ainda mais longe e espalharam essas aves pelo mundo todo. Como sempre, nada indicava que isso seria um problema. Afinal, a ideia era boa. O estorninho malhado foi introduzido na Austrália para controlar as pragas das plantações. Os primeiros colonos desejaram muito sua chegada, pois acreditavam que as aves serviriam também para a polinização da linhaça, principal produto agrícola daquelas regiões. Eles até montaram ninhos para estorninhos nas fazendas e perto de plantações. Afinal, eles realmente queriam ter esses pássaros por perto. Em 1857, os estorninhos foram levados para Melbourne e 2 décadas depois para Sydney. E imagine só a surpresa de todos quando descobriram que eles fazem mais mal do que bem. Tudo isso porque os estorninhos são pássaros vorazes que adoram devorar frutas e sementes. Sim, aquelas mesmas que, em teoria, deveriam proteger. Os estorninhos também são bastante agressivos e não têm medo de brigar com outras aves por comida e território. Além disso, eles ocupam tanto os locais de nidificação quanto os próprios ninhos, de modo que as outras espécies têm problemas com a procriação. No fim das contas, os estorninhos aumentaram muito seu número em apenas algumas décadas e agora voam pelo continente em bandos enormes e assustadores, que chegam a 3.000 indivíduos. Na década de 1920, os estorninhos eram muito comuns em Victoria, Queensland e Nova Gales do Sul, tanto que já eram considerados pragas nessa época.
Em algum momento, as pessoas até começaram a batalhar com estorninhos, e ao longo de 3 décadas exterminaram cerca de 55 mil pássaros. Mas os estorninhos malhados também foram levados para a Nova Zelândia. Quando os primeiros colonos chegaram às ilhas, começaram a cultivar ativamente a terra. Após a destruição em massa de vegetação para criar terras agrícolas, o meio ambiente ficou tão alterado que uma epidemia de insetos varreu o país. Segundo as palavras de um antigo boletim agrícola, eles rastejavam sobre a terra em enormes hordas. O acúmulo de lagartas era uma visão que horrorizava os agrônomos. Os insetos foram privados de sua comida habitual, portanto seus exércitos poderosos atacavam as plantações em seu caminho e deixavam os campos vazios, como se nada tivesse sido semeado neles. Era um cenário realmente terrível. Um dos poucos recursos que os fazendeiros tinham naquela época eram as ovelhas. Grandes rebanhos foram soltos na área afetada pelas lagartas, e os cascos dos animais agiram melhor do que rolos compressores. Sim, as pessoas basicamente esmagaram os insetos com as ovelhas. Mas isso não foi o suficiente. Para impedir a invasão de lagartas, tentaram até cavar valas profundas. As aves locais foram de grande ajuda, os fazendeiros até começaram a considerá-las suas melhores amigas. No entanto, essas aves não eram familiarizadas com os humanos e resistiam em se instalar perto dos campos. Foi então que decidiram recorrer à ajuda dos bons e velhos estorninhos e pardais. Um lote de 17 aves foi importado por volta de 1862. Nos 20 anos seguintes, um grande número de aves foi levado e solto em diferentes partes do país. Mas aí surge uma dúvida. Afinal, os humanos conheciam os estorninhos, sabiam que esses pássaros se alimentam de sementes. Por que então eles os levaram para os novos territórios? Isso tem sim uma explicação. As aves introduzidas deveriam ter 3 qualidades. Primeiro, não serem migratórias. Caso contrário, o tempo e o dinheiro gastos em sua aclimatação seriam desperdiçados. Segundo, serem prolíficas, para se reproduzirem bastante e derrotar as pragas de insetos rapidamente. E o mais importante, elas deveriam se alimentar tanto de insetos quanto de sementes. Caso contrário, elas simplesmente não sobreviveriam ao inverno. Ou seja, foi preciso arriscar. Hoje em dia, os estorninhos vivem na Nova Zelândia, na Austrália, na África do Sul, nas Américas, em Fiji e em várias ilhas do Caribe. Eles chegaram a todos esses lugares graças aos humanos, só os motivos que foram diferentes. Os estorninhos nem sempre foram importados para combater insetos, mas isso é assunto para outro vídeo. E se você ficou com uma dúvida muito justa de por que os animais importados constantemente se tornam um problema, nós temos a resposta. As pessoas só pensam no seu próprio bem. Elas simplesmente costumam não prever as consequências. Ou melhor, nem são capazes de fazê-lo. Até mais!